Olá, irmãos, a paz. Eu sou a Tayane e o devocional de hoje eu vou trazer uma palavra de 2 Pedro 1, do 3 ao versículo 11. E fala assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade, juntem também o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã, e a amizade cristã, juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, o Espírito Santo falou comigo através dessa palavra, trazendo aquilo que nós precisamos para caminhar em santidade. Logo no primeiro versículo, que é no versículo 3, ele já fala que ele nos dá tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada ao coração de Deus. E ele continua falando que Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, já nos deu lugar na sua própria glória. Na glória que só Ele merece, Ele já nos deu lugar nela. E desse modo, ele fala assim que nós temos que buscar crescermos espiritualmente, que nós temos que buscar os dons e as promessas que Ele já nos prometeu. Através desses dons e dessas promessas que Ele já nos prometeu, que Ele vai listando abaixo, que Ele fala sobre a bondade, a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a amizade e o amor. Junto com isso, Ele já fala que nós precisamos dessas coisas crescendo espiritualmente para que nós possamos nos afastar da imoralidade sexual, da imoralidade de todo o contexto do mundo e principalmente para nos afastar dos maus desejos do nosso coração. Ele traz isso como uma arma para que nós possamos viver uma vida em santidade. E ele também fala, assim, que são essas coisas que nós temos que procurar como filhos, porque quando nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, nós renunciamos à vida passada e nós decidimos viver a vida que Cristo se entregou por nós. Nós decidimos viver uma nova vida. E essa nova vida só tem valia se nós começamos a viver diferente do que vivíamos antes. E é através disso que nós fazemos, que é procurando buscar, crescer nas promessas que Deus tem para nós, que é crescendo espiritualmente, que é alçando os dons que nós ainda não temos, os frutos do Espírito que ainda nós não possuímos, que nós vamos conseguir andar em santidade. Mais para frente no versículo, ele fala que nós temos que andar dessa forma para nós continuarmos ativos na nossa fé, para que a nossa vida seja um testemunho sem que nós precisamos falar, para que as nossas ações falem por nós mesmos que nós realmente somos servos do Senhor Jesus, E ele também vai mais a fundo quando ele fala o quê? Que nós precisamos enxergar o que nós não temos feito, porque ele diz assim no versículo 10, no versículo 9, desculpa. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Então, quando eu me converto a Cristo, mas eu não vivo uma vida
de busca do Espírito, busca das promessas que Deus tem para mim, é a mesma coisa de eu negar o que Cristo fez por mim na cruz. É a mesma coisa de eu negar todo o sacrifício que Cristo fez. Então eu, como cristã, a partir do momento que eu renunciei à minha vida passada, eu preciso entender que eu já não tenho mais controle sobre a minha vida, mas que eu entreguei a minha vida a Jesus e que eu tenho que viver essa vida dedicada a Ele. E uma vida dedicada a Ele, Ele já nos deu tudo para viver ela. Ele já nos deu graça, Ele derrama a sua misericórdia sobre as nossas vidas, Ele já nos deu o poder do Espírito que habitar, o mesmo Espírito Santo que habita em Jesus, Ele nos concedeu. Então, através disso, nós temos que viver essa vida santa. E ele ainda fala, ele termina ainda falando uma palavra de conforto ao coração, porque ele fala assim: e assim vocês receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a nossa recompensa é muito grande, né? Nós temos que sempre olhar para Cristo, começarmos a não olhar para as circunstâncias. Por quê? Porque a nossa recompensa é muito mais do que nós merecemos, é muito mais do que nós pensamos, é muito melhor do que aquilo que nós imaginamos. Né? Então hoje eu quero orar com vocês para que o Espírito Santo venha aos nossos corações mesmo, para abrir o nosso coração, trazendo o convencimento daquelas coisas que nós precisamos ainda procurar. Às vezes a gente já tem alguns frutos do Espírito e nós achamos que não precisamos procurar os outros porque não faz parte da nossa personalidade ou não faz parte do nosso temperamento. Mas a palavra fala que Ele já nos deu tudo e que nós temos que ter todas essas coisas, porque pelas circunstâncias que nós passamos na vida como servos, as adversidades que aparecem no caminho, é só essas coisas que vão nos manter firmes na fé. Porque é só nos mantendo firmes na fé que nós vamos conseguir entrar no reino de Deus. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, eu já agradeço por essa palavra. Eu agradeço, Senhor, pelo como o Senhor veio ministrar o meu coração. E eu peço, Senhor, que o Senhor vá de encontro a cada coração de quem está assistindo. Vem ministrar, Senhor, também no coração deles. Vem ministrar, Senhor, trazendo conhecimento e o convencimento pleno da Tua palavra. Trazendo, Senhor, o convencimento daquilo que precisa ser mudado. Vem, Senhor, confrontar os nossos corações para que nós possamos, Senhor, enxergar aquilo que temos que nos moldar ao Teu padrão, Senhor. Aquilo que nós precisamos ser mudados, aquilo que nós precisamos nos olhar para nós e vermos o que temos que mudar diante da Tua palavra. Deus Todo-Poderoso, vem nos dar força como o Senhor tem nos dado, vem nos dar direção e principalmente, Papai, vem nos guiar em sabedoria, que nós possamos cada vez mais crescer, Senhor, em conhecimento de Ti. Paizinho, eu já te agradeço por esse momento. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida. E que essa palavra venha, Senhor, ficar em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.